Olá, bora mergulhar de cabeça num dos documentos mais importantes e, olha, mais reveladores do mundo dos negócios. A ideia aqui é entender a real situação financeira de uma empresa olhando para uma única folha de papel. Então fica a pergunta no ar: como é que a gente consegue, sabe, parar o tempo e tirar um raio-x completo da saúde financeira de uma empresa? A resposta está numa ferramenta poderosa chamada balanço patrimonial. A melhor forma de pensar nisso é literalmente como uma fotografia. Não é um filme que mostra a ação ao longo dos meses, não. É um clique, um instantâneo, uma foto nítida tirada num dia e horas específicos, que revela tudo preto no branco. E aqui está a definição mais formal. O balanço mostra o que a empresa possui, o que ela deve por aí e o que, no fim das contas, realmente pertence aos donos. É um mapa financeiro completo, mas, e isso é crucial, ele é estático, congelado num momento, tipo à meia-noite de dia 31 de dezembro, por exemplo. Ok, então vamos abrir essa foto e ver o que tem dentro. A estrutura toda do balanço se baseia em apenas 3 grandes pilares. Se a gente entender esses 3, a gente entende o jogo todo. A lógica é bem direta. Olha só, de um lado da balança, a gente coloca tudo que a empresa possui, todos os seus recursos. Do outro lado, a gente responde: de onde veio tudo isso? A quem pertencem esses recursos? Ou se deve para alguém, como bancos e fornecedores, ou pertence aos próprios donos. E aí estão eles, os nossos 3 pilares: ativos, passivos e patrimônio líquido. Vamos começar pelos ativos. Pensa neles como o arsenal da empresa, tudo que ela pode usar para gerar mais dinheiro. É tudo que tem valor. A grana no banco, as máquinas na fábrica, os computadores e até aquele dinheiro que os clientes ainda não pagaram, mas que uma hora vão pagar. Do outro lado, temos os passivos. Basicamente, são as contas para pagar, as dívidas e as obrigações da empresa com o resto do mundo. Empréstimos no banco, o que se deve aos fornecedores, salários que ainda não foram pagos. É tudo aquilo que a empresa se comprometeu a pagar para alguém que não seja um dos sócios. E por fim, a joia da coroa, o património líquido. Imagina o seguinte: se a gente pegasse todo o arsenal da empresa, todos os ativos, e usasse para pagar cada centavo das dívidas, os passivos, o que sobrasse na mesa, limpinho, seria o valor real dos donos. É a verdadeira riqueza da empresa, o que de facto pertence a eles. Mas o mais genial, a verdadeira mágica aqui, é que esses 3 pilares não estão jogados ali de qualquer jeito. Eles estão ligados por uma equação matemática, uma regra de ouro que nunca, mas nunca mesmo, pode ser quebrada. Tudo começa com aquela lógica que a gente acabou de ver. O que é dos donos é o que sobra depois de pagar as dívidas. Mas se a gente pegar essa ideia e só der uma ajeitadinha na matemática, a gente chega na equação que é a base de toda a contabilidade. Olha só, tudo que a empresa tem, os ativos, tem que ser igual à origem desse dinheiro. Ou veio de dívidas, os passivos, ou veio do bolso dos donos, o patrimônio líquido. E é exatamente por isso que o nome é balanço. Não é uma sugestão, não é uma meta, é uma lei, tipo a lei da gravidade financeira. Os 2 lados da equação precisam estar perfeitamente equilibrados, centavo por centavo. É uma balança que nunca, jamais pode pender para um lado. Ok, chega de papo, né? Vamos para a prática. Que tal a gente criar uma empresa do zero, agora, e ver como cada decisão financeira afeta o balanço? Vamos ver essa balança em ação, em tempo real. Primeira transação: o nascimento da empresa. Os fundadores vão lá e colocam 50 mil reais do próprio bolso para dar o pontapé inicial. Esse é o capital que começa tudo. E olha só o que acontece no nosso primeiro balanço. A empresa agora tem um ativo, 50 mil reais em caixa. Mas de onde veio essa grana? Veio do bolso dos donos. Então o patrimônio líquido também aumenta em 50 mil. Ativos de 50 mil de um lado, igual a passivos de 0, mais patrimônio líquido de 50 mil do outro. O balanço está perfeito. Beleza. Segunda transação. A empresa precisa se instalar. Então, ela pega 10 mil reais daquele dinheiro em caixa e compra mesas, cadeiras, móveis para o escritório. Pagou tudo na hora. Agora, preste atenção no que aconteceu. O total de ativos continua em 50 mil. Como assim? Simples. A empresa não gastou o dinheiro. Ela transformou o dinheiro. Ela trocou um tipo de ativo, que era dinheiro, por outro tipo de ativo, que são os móveis. O outro lado da balança, o direito,
nem se mexeu. O equilíbrio continua intacto. Terceira transação. Agora, a empresa precisa de computadores, mas o caixa está mais baixo. O que ela faz? Compra a crédito. O fornecedor confia na empresa e entrega os equipamentos para receber o pagamento depois. E olha que interessante, aqui os dois lados da balança subiram juntos, na mesma proporção. A empresa ganhou um novo ativo de 5.000 em equipamentos e, ao mesmo tempo, ela criou uma dívida, um passivo, de 5.000, que é o que ela deve ao fornecedor. O total de ativos sobe para 55.000 e o total do outro lado também vai para 55.000. A balança é teimosa, ela sempre se ajusta. Certo. Agora, uma pausa para tudo e repara numa coisa muito, mas muito importante que aconteceu aqui. Depois de todas essas movimentações de comprar coisas, de fazer dívida, algo fundamental não mudou. Isso mesmo, o patrimônio líquido, o valor que de fato pertence aos donos, continua cravado nos mesmos 50 mil reais do primeiro dia. Ué, mas como? A empresa agora tem móveis, tem computadores, ela não ficou mais valiosa? A resposta para isso está no tipo de transação que a gente fez. A empresa só trocou um ativo por outro, ou então aumentou um ativo e uma dívida na mesma medida. Em contabilês, isso se chama fato permutativo. Ou seja, só mudou a composição das coisas, a organização, não gerou valor novo. Para a riqueza dos donos aumentar de verdade, a empresa precisa gerar lucro, vender algo por mais do que custou. E essa é a grande lição de hoje. O balanço patrimonial nos dá a estrutura, o esqueleto da empresa. Ele mostra o que ela tem e como financiou aquilo tudo. Mas ele não nos diz se a empresa é boa em usar essas coisas para, de fato, ganhar dinheiro. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Se comprar equipamentos imóveis não enriquece os donos, então que tipo de atividade faz isso? O que é que realmente faz o património líquido crescer? Bom, a resposta para isso já é assunto para outro documento e para uma outra conversa.